uma reflexão para nós. O Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Mateus, e versículo 24. Apenas o versículo 24 e versículo 25. Capítulo 16 de Mateus. A tua palavra escondi, meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. Amém? Muito bem. Vamos ler então? Um bocadinho mesmo. Diz assim o texto sagrado. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir ou me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Verso 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida, por minha causa, a encontrará. Quem pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Eu quero, nessa noite, trazer uma reflexão sobre um elemento que foi fundamental na morte de Jesus, que nada mais é, nada menos é do que a cruz que ele carregou. E a mesma que ele carregou, ele nela foi crucificado. Olhando para a narrativa desse texto e observando o cenário do Calvário, onde Jesus caminha levando a sua cruz, que não era a minha, mas era a cruz dele. Amém? Diga, não era a minha, mas a cruz dele. Isso é importante compreender. Observando um fato dentro das portas do Império Romano, porque esse acontecimento de sacrifício, de crucificação, aconteceu dentro das portas do Império Romano, embora foi em Jerusalém, mas Jerusalém ainda, historicamente falando, era dependente das autoridades romanas. Eles não tinham a liberdade para tomar posse, para usar aquilo que lhe era por direito. Os romanos ainda imperavam sobre os judeus. E por sua vez, em relação à cruz que Jesus vai carregar, nós sabemos que esse ato, esse acontecimento foi um ato de punição por N implicações, ou seja, acusações injustas acerca da pessoa de Jesus. O Império Romano, por sua vez, foi manipulado, é claro, porque Roma não queria fazer isso, é exemplo de próprio Pilatos, que não queria crucificar Jesus, mas por causa das manipulações dos chefes religiosos da época, e vocês sabem muito bem de que eu estou falando, a classe religiosa, fariseus e saduceus da época, foi que manipularam então o Império Romano para que crucificasse a Jesus. E a cruz, que foi um elemento de crucificação na antiguidade, no Império, na época do Império Romano, não era uma madeira qualquer, era uma madeira não lapidada, mas uma madeira rústica, uma madeira não boa de se trabalhar, era uma madeira ruim, rústica, como eu estou lhe falando, cresposa, porque era uma madeira que poderia se machucar até tocar nela, uma madeira que poderia ferir qualquer um que pudesse carregar nos ombros, sem contar que era uma madeira pesada, não era um isopor, não era uma madeira leve, era uma madeira pesada,
E era assim que o Império Romano crucificava aqueles que eram considerados como malfeitores. Quem compreendeu, diga amém. Amém. E Jesus, como um dos condenados, ele também carregou a sua cruz. E o que eu quero falar aqui nessa noite, não fugindo desse raciocínio de carregar a cruz, mas não a de Jesus, porque a cruz que Jesus carregou foi a cruz dele, amém? Mas ele também nos deu uma cruz para carregar, e a cruz que ele nos deu para carregar, embora seja a nossa cruz, mas não nos salva, amém? Ela não traz salvação para mim e para você, porque se essa cruz salvasse, então nós teríamos o mérito de salvação, e o mérito é a cruz, amém? Nós ficaríamos lá e disse, mas eu tenho uma cruz aqui, então eu tenho o direito de ser salvo. Mas como a cruz, embora é necessário nos seguir Jesus, porque ele disse, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha após mim. Então a cruz no caminho do seguir Jesus é necessário. É algo imprescindível. É necessário carregar a cruz. Então, dentro desse conceito de cruz, eu quero falar um pouco sobre a pedagogia da cruz que Jesus nos deu para carregar. Porque a cruz que Jesus nos oferece para carregar, que coloca diante de mim e diante de você, ela não é um martírio, como foi a cruz que Jesus carregou. No sentido real do acontecimento, aquela cruz que ele carregou, nesse sentido, ela era uma madeira, um elemento de martírio, de sofrimento, de crucificação. Jesus estava sofrendo, estava pagando pelos nossos pecados. Foi um ato de salário, e aquela cruz foi o meio dele levar a Deus o pagamento dos nossos pecados, o preço da nossa libertação, amém? Então a cruz foi necessário para isso. Só que aqui ele vai nos ensinar que nesse caminhar com ele, e uma vez que ele nos convida a segui-lo, ele vai nos ensinar através da cruz que nos deu para carregar, que não é a cruz da irmã Catarina, a cruz que ele me deu para carregar é a minha cruz, amém? Ela tem a dela, e a cruz do Manúcio tem a dela. Cada um de nós temos a nossa. Essa cruz é indivíduo, diferente da cruz de Jesus. Por quê, pastor Sérgio? Porque a distinção da cruz de Jesus para a nossa, ela tem algumas implicações. E uma das distinções, ou seja, a diferença da cruz que Jesus carregou para mim, é que a minha cruz, ela não salva nem a mim mesmo, embora seja necessário que eu carregue ela. Todo dia, diga, seja necessário que eu carregue a cruz. E a minha cruz, todo dia. Mas ela não me salva. Mas ela faz parte desse seguir Jesus. Agora, diferente da cruz de Jesus, é diferente por quê? Porque a cruz dele foi um elemento chave também para que eu e você pudéssemos ser salvos. Amém? A cruz que ele carregou, ele na cruz levou todos os nossos pecados. Nela foi cravada todos os nossos pecados, diferente da nossa. A nossa cruz, nós não cravamos nenhum pecado. Não é um meio de punição de pecado. Amém? Não é um meio de cravar pecado nenhum, porque pelo contrário, a cruz é só uma prova de fé, é uma prova de renúncia, é uma prova de que você decidiu segui-lo, é uma prova de uma decisão de todo dia, não de uma vez por outra, mas de todo dia, é uma prova de uma consciência liberta e uma decisão pessoal, não do outro, mas uma decisão sua, que você decidiu todo dia, no chão dessa vida, viver na realidade das coisas, não é uma mitologia, não é um pensamento, é algo real, vivendo diante da mentira, uma verdade, vivendo
diante da oportunidade de roubar, não roubar, diante da oportunidade de ser fiel, essa cruz que Jesus nos deu para levar. É a cruz chamada renúncia. Amém? Diga comigo, a cruz chamada renúncia. Então, tomar essa cruz como um princípio básico, porque não basta só eu tomar essa cruz, assumir essa cruz e seguir Jesus. É tomar essa cruz, assumir a cruz no contexto de renunciar à minha vontade, no contexto de renunciar os meus desejos, as minhas emoções, todas as minhas barganhas de realidade, para viver a cruz conforme Ele viveu a cruz. Seguir Jesus carregando a minha cruz, conforme Ele carregou a sua cruz. Se eu carregar a minha cruz, não conforme Ele carregou a cruz dele, eu posso chegar em algum lugar, mas não na presença de Deus. Eu posso ser seguidor de qualquer outro, menos do homem chamado Jesus. Amém? Porque essa cruz que Ele me deu para carregar, não é a cruz dele, porque a cruz dele me salvou, mas é a minha cruz. Embora seja a minha cruz, e ela não me salva, mas é necessário para seguir Ele, porque é o princípio estabelecido por Ele. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome sua cruz todo. E tomar a cruz aqui é fazer uma decisão de seguir Ele todo dia. Diga, é fazer uma decisão de seguir Ele todo dia. Por isso que Ele diz, toma a cruz e me siga todo dia. Então, nesse sentido, Ele nos convida a seguir Ele e seguir carregando a cruz como Ele carregou a sua cruz. E como foi que Jesus carregou a sua cruz? Ele levou a sua cruz e no final do caminho, quando chegou no final da estrada, Ele morreu nela. Diga, morreu nela. E essa é a finalidade da cruz. Eu sei que não é uma mensagem de dar muita glória, mas a finalidade dessa cruz que Jesus me convida e me oferece para carregar todo dia, não negar a minha própria vontade, é fazer morrer o meu eu nela todo dia. Porque foi isso que aconteceu com Ele. Ele levou a cruz e no final da estrada, o que aconteceu? Ele morre na cruz. Ou seja, o convite que Ele me faz para segui-lo, e segui-lo também carregando a minha cruz, e se eu quero que carregando essa cruz eu aprenda, porque carregar a cruz não é carregar por carregar, é carregando, aprendendo algo de Jesus, porque a cruz é pedagógica. Diga, a cruz é pedagógica, é educativa, ela não está por estar, não é para ficar mais bonito o seguido de Jesus na cruz, é para mostrar que ama Jesus, não, é para aprender carregando a cruz, algo com Jesus, como Ele fez, e viver a vida dele. Então a cruz é algo para me ensinar. E aqui, a segunda coisa que eu já posso aprender, é que eu preciso ter a consciência que carregando essa cruz, eu não estou indo carregando essa cruz para no final da minha estrada, ou todo dia, fazer viver a minha vontade, mas é para fazer morrer a minha vontade. Todo dia a minha vida precisa morrer nessa cruz, para que a vida dele seja existencial na minha vida, para que Ele tome lugar na minha vida, eu desapareça e Ele apareça. Amém? Essa é a essência da verdade pedagógica do carregar a cruz, porque Ele morreu na cruz. Se eu estou levando a minha cruz e levando a minha cruz conforme Ele levou, e se no final da história dele Ele levou a cruz e morreu nela, e se essa cruz que Ele me dá a levar é uma cruz do todo dia, significa que todo dia existe um desafio para mim, para fazer minha vontade morrer nessa cruz. Se isso não acontece, eu estou na contramão do seguir Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Isso é aceitar a morte de si mesmo, aceitar a morte do seu eu, aceitar a morte da sua vontade, aceitar a morte dos seus caprichos, das suas ideias, dos seus pensamentos, dos seus egoísmos, das suas soberbas.
é permitir que essa vontade minha, que esse Sérgio, em natureza pecaminosa, ele morra todo dia, para que o Espírito de Cristo que está em mim possa viver todo dia. Amém? Então tem que ter morte todo dia. Diga, tem que ter morte da minha vontade todo dia. Não pode viver para viver. É meio contraditório isso, né? É viver para morrer na cruz e fazer viver a vida de Jesus. Somente na cruz foi um momento crucial onde ele externou lições extraordinárias para mim e para você. Jesus trilhou um caminho de ministério 3 anos e meio. Mas na cruz, quando você percebe, Jesus toma algumas atitudes na cruz, no final do ministério, encerrando a carreira terrena aqui embaixo. Ele toma algumas decisões de fala, de expressões extraordinárias que durante 3 anos e meio ele não externou, mas na cruz ele faz questão de botar para fora, de colocar para fora. A cruz levou ele a externar realidades que ninguém jamais poderia ter ouvido de alguém que se encarna, que se faz o verbo, que se faz carne, embora seja o Messias. E somente na cruz nós podemos viver exatamente essa realidade que Jesus viveu. Somente seguindo Jesus carregando a cruz é que nós poderemos extrair de dentro de nós todo o bem de Deus, tudo aquilo que é verdade, toda a essência. Amém? Entende agora o porquê carregar a cruz? Porque a cruz me ajuda, ela me ensina, ela me leva a extrair, a botar para fora toda a essência de Deus. Ela me leva a botar para fora, a extrair, a levar na existência humana, a tirar o véu, a colocar para fora daquilo que está oculto de bom. Por causa da cruz, Jesus vai revelar exatamente algumas virtudes extraordinárias que, quem sabe, alguém jamais poderia esperar que um homem pudesse expressar e falar coisas como ele falou, naquela condição de sacrificado, depois de ser esbofeteado, depois de ser chicoteado, rejeitado, ignorado pelo seu próprio povo, depois de ser crucificado, pregos nas mãos, pregos nos pés, está coroa do espinho na cabeça, depois de todo aquele martírio, e ainda assim ser blasfemado. Sai daí, se tu és Deus, se tu és o Messias, salva os outros, salva a ti mesmo agora. Depois de tudo isso, ele teve a capacidade de olhar para a multidão que estava ali escarnecendo, de gritar com pulmões cansados, ofegantes. Imagina a ofegância da respiração de Jesus, porque acredito que ele já estava nas últimas instâncias da sua existência. Ele, ofegando, ainda teve forças para colocar para fora o que jamais nenhum homem poderia fazer. E diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que falam. E a cruz é para isso. É para extrair de dentro de mim o amor que alguém não merece receber. É o amor incondicional de Jesus. A cruz, ela vai me levar a esse estado de uma vida sobrenatural, porque somente alguém que vive esse estado sobrenatural, esse estado do Espírito, mesmo crucificado, mesmo levando e terminando a sua existência na cruz pendurado, mesmo sem poder fazer nada, sem se defender, mas ainda assim tem a capacidade de expressar amor por aquele que lhe faz o mal. Só quem carrega a cruz, diga, só quem carrega a cruz, como Jesus carregou a cruz, tem poder, tem autoridade para abençoar quem lhe amaldiçoa. A cruz é pedagógica, ela nos ensina, assim como Jesus, ele nos ensinou que nela, mesmo no final de tudo, com todo aquele martírio, é possível
perdoar, a disposição de perdoar. Carregar a cruz e negando-se a si mesmo, me dá a capacidade, me dá a condição de, se for preciso, perdoar quem me odeia, amar quem não me ama. Carregar a cruz me dá a capacidade de viver o sobrenatural, que sem a cruz eu não viveria. Amém? Amém. Percebe a importância de carregar a cruz? E toda vez que eu falar de cruz, lembre-se de renúncia da sua vontade. Eu estou falando de negar a si mesmo, negar o seu eu, negar a si mesmo, a sua realidade para viver a realidade de Deus. Aleluia. Em segunda instância, perdoar, mas não apenas perdoar por perdoar. Ter a consciência de que você está perdoando alguém, não no conceito de Jesus, porque ele não perdoa porque foi perdoado, não. Ele não havia pecado nele. Agora, no que diz respeito a nós, pecadores que fomos salvos por causa da sua morte na cruz, sim, nós devemos perdoar, porque temos a consciência, trazemos da nossa consciência a consciência de que um dia, nós também, como esses que nós estamos perdoando, fomos perdoados do imperdoável. Ou seja, ninguém tinha a capacidade de estender a mão e perdoar os meus pecados e de me livrar de uma condenação, de um jugo e tampouco de um fardo. Mas Ele me perdoou, e tal qual Ele me perdoou, sabendo que recebi dele uma cruz e que para seguir Ele eu preciso seguir Ele, levando a minha cruz, mas levando a minha cruz conforme Ele levou, também tenho essa consciência de que eu estou perdoando, porque eu fui perdoado também. Glória a Deus. Aleluia. Entende? Como essa cruz nos ensina, como essa cruz é necessária, ela é precisa, para que possamos seguir Jesus, porque ela é educativa. O texto diz que havia dois malfeitores, um escarnecia e o outro reconhecia. Ou seja, mantinha o coração certo de que o lucro era não ser livre da calamidade, mas de ter a certeza de que um dia ele seria lembrado no paraíso de Deus. Um homem que estava lá na cruz, ao lado de Jesus, escarnecia Jesus. Se tu és o Messias, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, e é nós que estamos aqui. O outro reconhecia, e por reconhecer, ele teve a consciência que não importava a situação, porque embora Jesus não era merecedor de sofrer aquele dano, mas ele e o seu companheiro sim, ele veio para dizer: nós merecemos o que estamos recebendo aqui nessa cruz. Não obstante isso, ele não se importou, ele não se deixou levar por essa calamidade, por essa instância, porque carregar a cruz pode nos levar a esse tipo de circunstância também. Carregar a cruz pode nos levar a essa situação também, de escúria, de calamidade, de situação jamais desejada por nenhum pecador. Pode também. Agora, o que é que está em pauta aqui? Não é o momento que o pecador está vivenciando de vergonha por causa do seu pecado, de fraqueza por causa do seu pecado, de injúria por causa do seu pecado. O que está em pauta é que ele reconhece, ele tem na sua consciência que, embora esteja vivendo na cruz essa situação, ele sabe que há no paraíso um lugar que sabe quem é ele, conhece ele. Glória a Deus. Que quando terminasse o último dia da sua vida aqui, ele seria lembrado lá no paraíso. Ter essa consciência é combustível para se manter firme na cruz, sem se desesperar como aquele que blasfemou Jesus querendo sair da cruz. Enquanto um queria sair da cruz, largar a cruz, o outro não estava pedindo para sair da cruz. O outro estava pedindo apenas para ser lembrado na cruz. Amém? Essa é a consciência de quem segue Jesus levando a cruz conforme ele levou. Apenas lembra-te de mim, Senhor. Porque salvo, eu creio que eu já estou. Perdoado, eu já estou. Apenas lembra-te de mim, Senhor. E ele tinha consciência que os céus sabia quem ele era
cruz, o Pai o receberia de braços abertos. Essa consciência levando a cruz de Jesus. E que não é um lugar após morte, que esse paraíso já iria começar. Eu quero acreditar que antes mesmo dele morrer, quando ouviu Jesus olhar para ele e dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, eu quero crer que nessa consciência que eu e você temos hoje de pessoas perdoadas, ele também já viveu a experiência da paz no seu coração. Ele já começou a viver a experiência do gozo do paraíso que lhe esperava. Ele já começou a viver a experiência da alegria da salvação. Antes mesmo de dar o último suspiro, porque suas horas estavam contadas naquela cruz. Ele já viveu essa experiência ali. Ou seja, o paraíso não é algo que virá após morte. Quem segue Jesus, conforme ele disse: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e faça isso todo dia. Quem segue Jesus não está esperando viver um paraíso após a morte, não está esperando viver o céu após a morte, já vive esse céu aqui embaixo, já vive esse gozo, essa alegria aqui embaixo. E não importa quão difícil seja você carregar a sua cruz. Está doendo, mas eu estou sentindo a alegria do céu. Está apertado, mas eu estou sentindo a alegria do céu. Estou chorando, mas eu estou sentindo a alegria do céu. Os céus estão aqui dentro de mim. Quem carrega a cruz com essa consciência não está esperando encontrar o céu após a morte. Os céus após a morte só vai ser a concretização do que você já viveu aqui embaixo. Amém? Essa é a verdade de quem carrega a cruz. A cruz me ensina a viver esse céu aqui embaixo. Aleluia. O ladrão disse: se tu és, livre a ti e a nós. Quem carrega a cruz, a semelhança de Jesus, não fica querendo barganhar com Deus, não fica querendo trocar nada com Deus. Ah, Senhor, faz alguma coisa, afinal de contas eu sou seu discípulo, eu estou seguindo o Senhor com minha cruz. Não. Quem carrega a cruz não precisa ficar querendo trocar nada por causa da cruz que carrega, mas faz isso com a consciência espontânea de que o seu prêmio, o seu presente, o seu galardão já recebeu, que foi a sua salvação. Amém? Aleluia. O ladrão creu na transcendência de Jesus. Ele creu que estaria ali após a morte, mas vivendo nele aqui embaixo enquanto viveu. Ele estava acreditando que esse paraíso já se instalou dentro dele. Quando Jesus olhou para ele serenamente, com olhar de graça, do amor de Deus, da misericórdia, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Se instalou dentro dele esse paraíso. E daí em diante você não vê aquele homem falar mais nada com Jesus, apelar nada com Jesus. Sabe por quê? Porque ele já recebeu a paz. Ele recebeu a libertação que estava precisando. Ele já alcançou a salvação ali naquela hora que Jesus falou. E quando Jesus fala, Jesus implanta no coração dele o poder da salvação. E tomar a cruz segundo Jesus implica admitir a nossa humanidade. Jesus disse: eu tenho sede. Tomar a cruz segundo Jesus, porque ser cristão, irmão, não é ser super-homem, não é ser super-mulher, mas é se tornar mais humano ainda. Guarda isso no teu coração. Cada dia que você se aproxima de Jesus, você se torna mais humano ainda. Quer ver uma pessoa desumana? É quem está distante de Jesus. Quer ver um exemplo? Quando você percebe uma pessoa matando, esfolando, estupando, o que você diz? Que gesto desumano. É, né? Por que desumano? Porque um ser humano na sua consciência normal, ele não faz isso. Uma pessoa no seu bom senso, um estupro, né? Alguma coisa está fora do comum, é desumano. Então quanto mais você é humano, ou quanto mais você se aproxima de Jesus, você se torna humano. Jesus se aproximou dos discípulos em um determinado momento, e quando ele fez o milagre, Pedro olhou para ele, olhou para Jesus, se jogou na
que Jesus estava tão perto dele. Ele percebeu a presença de Deus tão perto dele. Ele percebeu a glória de Deus que se revelou ali no milagre. Ele se considerou, quando ele olha para ele olha e percebe que ele é um pecador, ele não passa de um ser humano falho, fraco, débil, limitado. Quanto mais você se aproxima de Jesus, diga comigo, quanto mais me aproximo de Jesus, eu reconheço minha humanidade. E nessa humanidade eu tenho que entender que eu tenho sede, eu tenho que entender que vai ter hora que eu vou ter fome, eu tenho que entender que vai ter hora que eu vou ter que chorar, vai ter hora que eu vou ter que falar com alguém, vai ter hora que eu tenho que me aproximar de alguém, nessa humanidade, reconhecendo isso, carregando a cruz, a semelhança dele. Vai ter hora que assim como ele na cruz disse, eu tenho sede. Vai ter hora que também, nessa carregar a cruz, eu vou ter que ter sinceridade para dizer para alguém, estou com sede, me dá um pouco d'água. Amém? Porque eu estou carregando a cruz, a semelhança de quem? Daquele que carregou a sua cruz por mim. Então, se ele disse eu tenho sede na cruz, por que eu vou ter vergonha de revelar minha fraqueza para alguém? Me ajude em oração. Ora por mim. Amém? Como é que eu vou ficar pedindo feito aquelas aves, né? Guiné, né? Tô fraco, né? Dizendo que estou fraco toda hora, não é isso. Mas tem que chegar uma hora, vai chegar esse momento, que eu vou precisar pedir tua ajuda. Amém? E eu preciso ter essa franqueza. Quando estiver precisando de água, é água. Agora, quando você pedir água, que seja água mesmo. Não aceite nenhuma outra coisa. Se é pão, que seja pão mesmo. Eu estou usando aqui uma linguagem figurada de uma realidade de necessidades, sejam físicas, emocionais, espirituais, amém, irmãos? Intelectuais, da realidade da vida. Porque na realidade da vida, a gente, muitas vezes, não precisa buscar não, a necessidade chega na sua porta sem você procurar. Às vezes você precisa da misericórdia de alguém, você precisa que alguém lhe dê uma nova chance. Às vezes você precisa que alguém abra uma porta para você que está fechada, é a porta do relacionamento, amém? Amém? Você precisa que alguém lhe ajude, que alguém estenda a mão para você, você precisa às vezes sentar para falar com alguém, você não aguenta mais, tem que conversar, tem que botar para fora, isso é ser humano. Amém, queridos? E Jesus nos ensina isso. Enfim, finalizando, desse carregar a cruz, a semelhança de Jesus, precisamos aprender a conversar com Deus em meio ao absurdo da vida. Porque em meio a toda aquela situação que Jesus se encontrava na cruz, que Ele carregou, era a cruz dele, chegou a salvar a mim e você com essa cruz. Ele nos ensina a ter um relacionamento com Deus, em meio a todo o absurdo da vida. E Jesus estava vivendo um momento que parece que o Pai tinha virado as costas para ele, disse não. As suas palavras até aparecem, mas só aparecem, porque na verdade, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava sentindo o Pai distante, não. Ele não estava dizendo que o Pai não estava com ele, porque no seu ministério cotidiano, ele chegou a dizer, o Pai sempre está comigo. O fato dos nossos pecados estarem nele, não significa que o Pai não estava com ele. Por isso ele abre o coração para o Pai e fala com o Pai em meio à calamidade, em meio a todo fracasso, em meio aos olhos do Império Romano, dos religiosos que estavam ali, em meio à derrota da vida, porque para os religiosos ele estava derrotado, ele estava fracassado, o fim dele chegou, mas diante dos olhos do Pai, ele era um vencedor. Ele abre o coração e fala com o Pai. Em meio a isso, precisamos aprender que na cruz, com essa cruz que Jesus nos deu, precisamos encarar toda a realidade negativa da vida sem nos render às fraquezas da nossa realidade, mas olhar para o Pai, chamando Ele de Pai e de meu Deus, amém? Sem levar em consideração nada que está acontecendo aqui como a contraposição do anti-amor de Deus, porque viver amarguras, angústias e tristezas aqui embaixo não é sinônimo da distância de Deus, da falta da presença de Deus, ou de que Deus não esteja com você, não, Senhor, porque o Pai estava com ele, amém? Mas ele tem a capacidade de sobrepujar as angústias da alma, ele tem a capacidade
Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Entender que todo sofrimento não tem nada a ver com a distância do Pai. Essa relação que nós devemos ter com o Pai. Nessa experiência que eu vou aprender a servir a Deus. É acreditando que essa cruz que eu estou carregando no seguir Jesus, embora seja a minha cruz, mas é a cruz conforme Ele carregou, e eu vou aprender a viver com Deus um bom relacionamento, sem depender que nada do que eu possa fazer no caminho do seguir Jesus possa servir de uma troca para receber algo dele, mas aprender a viver seguindo Ele espontaneamente, deliberadamente, por amor, aquilo que Ele fez por mim, por você. Amém? E se for necessário, morrer na cruz também, porque esse é o princípio de carregar a cruz. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz todo dia e me siga após mim. Ou seja, se alguém deseja viver, porque os textos a seguir, ele vai dizer: quem perder a sua vida, ganha-la. Amém? Quem nessa vida, carregando a sua cruz, terminar como eu estou terminando aqui, aparentemente falando, porque eu não estou terminando, eu estou cumprindo uma missão para manifestar o porvir. Estou só cumprindo a missão, porque carregar a cruz e morrer nela não é terminar a missão, é cumprir uma missão. Diga: carregar a cruz e morrer nela não é terminar uma missão, é cumprir uma missão. Foi o que Jesus fez. Então que cada um de nós possamos refletir nisso e pôr em prática e entender que a cruz que Jesus nos deu a carregar, e carregar como Ele carregou a dele, ela é educativa para a gente. E ela é educativa nesse conceito que você só vai aprender a carregar a sua cruz como deve carregar a cruz, para que essa cruz não como um conceito de salvação, porque você não é salvo por carregar a sua cruz. A salvação é a graça de Deus, amém? É o amor de Deus revelado em Jesus, mas como um conceito de renúncia e de prova de fé, de constatar que de fato você é um seguidor de Jesus, porque está carregando uma cruz, e uma cruz que é a semelhança da cruz dele. Só assim, quando partirmos daqui, nós galgaremos a vida eterna. Amém? A morte não será o final da nossa história, será apenas um passaporte para a eternidade. Amém? Que Deus abençoe os santos. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Estaremos agradecendo a Deus dessa hora tão especial que Ele nos concedeu. Orem pelo templo que está já terminando, amém? Logo estaremos aqui inaugurando, ainda não sabemos a data, mas em breve estaremos aqui, em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, te louvamos e agradecemos por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de ter ouvido a Tua palavra, nos alimentado na mesa do Senhor. Considera esse momento aqui, Senhor, com a Tua amada igreja, abençoando cada um de nós, e que possamos, a exemplo do Senhor Jesus, levar também a nossa cruz, que essa cruz seja educativa, essa cruz nos ensine, aprendamos a carregar ela conforme o Senhor carregou a sua cruz, e ainda que seja necessário fazer morrer todos os dias a nossa realidade, a nossa natureza, que assim seja, mas que para que a vida do Senhor, a excelente vida do Senhor, sobrepuja a nossa realidade aqui embaixo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, meu Pai. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão dos santos e as consolações do Espírito de Deus, seja com a sua igreja hoje, para todos sempre. Você que crê diz: amém. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Oh, glória a Deus. Cadê o meu varal?